Então, não é a falta de conhecimento que te trava, é o medo que te trava. E a gente vai falar sobre isso agora, antes da nossa atividade prática, porque eu quero que todos vocês façam sem medo, mesmo que não tenha certeza do que está fazendo. Eu falo que agora é o momento de errar. Bom, eu, assim como a maioria aqui, sempre estudo muito e também tenho muito medo. E sempre eu aprendi, desde 2016, quando eu comecei a estudar sobre disciplina positiva, a fazer perguntas sobre o que eu estou sentindo. Por quê? Porque, às vezes, a gente fala assim, ai, eu já ouvi, tá? Eu tenho raiva da psicopedagogia. Por quê? Ah, porque ela não é regulamentada, porque ela não me dá dinheiro, eu me formei e continuo em sala de aula, ou tem pessoas que estão desempregadas, enfim, eu tenho raiva da psicopedagogia. Porque a gente generaliza o sentimento. Então, será que é raiva mesmo? Então, eu aprendi a sempre ir me aprofundando. Por que eu tenho raiva? Ah, porque ela não é regulamentada e daí não tem emprego. Mas por que eu não tenho emprego? Ah, porque eu tentei em escola e não tem, eles não contratam. E por que eu fui tentar a escola se existe o ambiente clínico? Ah, porque eu sei trabalhar em escola, mas eu não sei em clínica. Então, por que eu não aprendo? Ah, porque, enfim, entendeu? Então, você vai aí no fundo, você descobre que você não está atuando porque você tem medo. E aí não é raiva que você sente, é frustração. E não é frustração com a psicopedagogia, é frustração com você mesmo por não conseguir seguir adiante, entendeu? Então, assim, a pergunta é, de onde vem esse medo? De onde vem o medo? E aí eu coloquei uma resposta e vocês sintam-se à vontade para compartilhar o ponto de vista de vocês aí no chat, tá? Então, o medo de atuar, avaliar, intervir, atender, entregar devolutiva, cobrar, se posicionar, tem origens muito específicas e previsíveis na formação de profissionais da psicopedagogia ou neuropsicopedagogia. Ele não surge do nada. E aqui estão as causas mais comuns, todas fundamentadas em literatura sobre aprendizagem profissional, psicologia do desempenho e processos de iniciação clínica. Vamos lá. Falta de referência e prática real. Então, a maior parte das formações oferece muita teoria e pouca exposição real a casos. Então, relatórios, instrumentos, devolutivas e tomadas de decisão. Aí, o que acontece? Você vai na internet, você encontra vários modelos de devolutiva. Só que na hora que você vai fazer o seu, você fica assim, ai, será que é isso mesmo? E aí acaba virando um copia e cola do outro, e você pode fazer uma coisa sem ter certeza. Estou falando isso porque eu já fiz isso no início. Eu colocava umas coisas lá que nem eu entendi o que era, mas eu colocava porque eu peguei um modelo de uma pessoa que eu julgava referência e estava usando, mas não fazia muito sentido para mim. Então, quando a gente tem essa falta de referência, essa falta de oportunidade de contato com a prática real, a gente fica, né, com a sensação de eu estudei, mas não sei fazer, eu sei a teoria, mas não sei aplicar, e aí é o clássico gap entre conhecer e executar, fica aquele vazio, né? Eu conheço, eu sei, mas eu não consigo executar. Um outro medo é o medo de errar. Então, profissionais da área da educação e da saúde tendem a ter pensamento perfeccionista, exigência interna elevada, medo de consequências negativas, porque o cérebro interpreta a situação clínica como um cenário de risco social. Se eu errar, vão achar que eu sou incompetente. Isso ativa a resposta fisiológica de ameaça e não de aprendizado. Então, assim, o nosso cérebro, ele é uma máquina que o objetivo principal dele é fazer a gente sobreviver. Então, ele não quer expor a gente a situações de risco. E quando a gente enxerga a clínica como uma situação de risco, a gente vai evitar. E é bom a gente pensar sobre isso, porque a gente passa a entender também o comportamento de muitas crianças que evitam a matemática, evita a sua intervenção. Então, você monta a intervenção com maior prazer, alegria, conhecimento, estudo, chega lá, a criança fica com fuga, né? Faz tudo para fugir daquilo. Ela está evitando aquilo que causa dor. Ausência de supervisão contínua. Então, assim, é muito importante fazer a supervisão. Às vezes a gente não tem dinheiro para fazer a supervisão, mas aí fazer o que muitos fazem, entrar em grupo, trocar experiência com outros profissionais, pedir ajuda, isso é muito importante, porque sem esse ambiente seguro, para revisar casos nossos, validar hipóteses, corrigir rotas, o cérebro registra. Eu estou sozinha nessa. Se eu fizer errado, ninguém vai me ajudar. Tipo assim, lascou. Né? Então, isso aumenta o medo. Comparação com profissionais experientes. Eu falo assim, a internet, o Instagram, ele é muito bom, mas, inevitavelmente, a gente acaba se comparando. Então, tem muitas alunas minhas aqui, que eu não sei se a gente já entrou nesse assunto, mas fala assim, porque eu estou fazendo curso de fulana de tal, você conhece? A minha resposta é não conheço. Já ouvi falar, mas não sei, não sigo. Porque, de fato, eu não sigo mais ninguém que eu possa me comparar. Sabe, eu tô ali no Instagram, eu vejo uma coisa, começo a perceber que aquilo, de alguma forma, está me fazendo me sentir mal, eu deixo de seguir. E as minhas referências, elas se tornaram o quê? Os livros e os artigos.
Então, eu leio muito livro e artigo. Gosto muito mais hoje de ler artigos, porque os artigos, eles trazem informações mais recentes. Então, eu bebo dessa fonte. Porque Instagram, meu, a gente sabe, acho que vocês sabem como é, né? Nem tudo que está lá é verdade e faz a gente se comparar. E isso não é legal. Então, o cérebro, quando o seu cérebro compara sua prática inicial, né, com alguém de 5, 10, 15 anos de experiência, você gera um erro de referência, né, que aí vai te dar mais insegurança, sensação de inadequação e crença de insuficiência. Fala assim, putz, ela sabe tanto, eu não sei nada, então como que eu vou atuar? Crença cognitiva distorcida. Eu preciso saber tudo antes de atender. A gente nunca vai saber tudo, porque nossa área é nova, né, relativamente nova, veio a neurociência aí, trazendo muita coisa pra gente. Então, a gente aprende todos os dias, a gente aprende com os nossos pacientes, a gente aprende com outros profissionais. Então, não adianta. Cada paciente que você pegar vai ser diferente, pode ter o mesmo distúrbio ali, o mesmo transtorno, mas a abordagem vai ser diferente. Então, a gente tem que se colocar em movimento. Eu falo, a vida é movimento. A única coisa que continua vivendo linda e maravilhosa sem se movimentar é a árvore. Né? A gente, se não se movimentar, a gente não evolui. Ô, Vilma, eu não consegui entender aqui. Acho que o corretor deve ter corrigido alguma palavra errada. Dá uma lidinha aí e manda de novo. Aí vem falta de roteiro claro para os atendimentos. Então, quando o profissional não sabe exatamente o passo a passo, o cérebro entra em estado de hiperalerta. Então, e se eu esquecer algo? E se o paciente fizer uma pergunta que eu não sei responder? O medo não é de atender, é do improvável, do desconhecido, do imprevisível. Então, uma forma de você se expor a isso e... Porque, assim, na realidade, a gente tem medo do desconhecido, né? Então, a gente tem que se expor um pouquinho a cada dia aquilo que traz medo pra gente, aquilo que nos trava. Porque sentir medo também é uma coisa boa, impede a gente de cometer atos que vão nos colocar em risco. Mas esse tipo de medo aqui que te trava, aí ele não é bom, aí ele não é saudável. Ah, positivo, no momento que me comparo, sim, também. Tem também essa questão. Puxa, olha que legal, ela sabe disso, daquilo, vou estudar também. Ah, eu faço muito isso. Eu costumo ir no LinkedIn da pessoa para ver os cursos que ela já fez, porque às vezes no Instagram não tem, né? Aí eu vou no LinkedIn, principalmente agora que eu estou me formando em nutrição, e aí eu estou buscando alguns cursos de especialização, então eu pego um profissional que eu gosto, aí eu vou lá no LinkedIn e vejo os cursos que ele fez, porque aí eu quero beber da fonte. Eu não quero pegar só as informações que ele traz, eu quero saber qual é a fonte daquilo, né? Porque eu quero beber dessa fonte também, então isso é legal. Aí vem, eu acho que o sétimo é o último aqui, falta de exemplos concretos. Então, sem modelos reais de relatório, devolutivo, aplicação de testes, sequência de sessões, elaboração de hipóteses, a mente cria cenários catastróficos porque não tem padrões de referência. E aí, como que a gente enfrenta esses medos? Transformar o desconhecido em imprevisível, então, roteiros e modelos. Então, você pode pegar roteiros de anamnese, de sessão, roteiro de devolutiva, checklist de instrumentos, modelo de relatório, e fazer as suas adaptações. Eu falo muito assim, brinquem de psicopedagogo, brinquem de neuropsicopedagogo. Tira um tempo do seu dia e brinca, finge que você está fazendo atendimento. Isso é muito importante. O problema do adulto é que a gente deixa de brincar, do faz de conta, né? E aí a gente acaba tendo medo de tudo. Então, faça de conta que você já faça de conta que você já tem pacientes, faça de conta que você já atende. Né? Então, isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Usar a IA para validar seu raciocínio clínico. A IA não substitui o profissional, mas ela organiza, sugere, valida, aponta coerências, ajuda a revisar hipóteses. Quando o profissional percebe que não está sozinho, o medo diminui. E a IA faz muito isso. Eu falo assim, você não pode ir às cegas, pedir para a IA fazer um negócio que você não sabe. Mas você pode pedir para ela te ajudar a melhorar algo que você já sabe. Tá? Então, essa é a parte legal dessas supervisões. Tudo a gente vai trazer a IA aqui, tá? Entrar em ação antes de se sentir pronta. É aquilo que eu falei, a vida é movimento. Só quem continua linda, maravilhosa e evoluindo sem se mexer é a árvore. Tá? Nós não somos uma árvore, nós não somos uma planta. A gente tem que estar em movimento. Então, do ponto de vista neurobiológico, a confiança vem depois da ação, nunca antes da ação. O cérebro aprende competências executando, não imaginando, não lendo, não estudando. É a ação que quebra o medo, tá? Exposição graduada, me distraí aqui, porque agora que eu percebi que em alguns eu coloquei número e em outros não. Exposição graduada, pequenos passos controlados. Então, criar uma escadinha de prática. Lembra que eu falei? Vamos brincar de ser psicopedagogo, neuropsicopedagogo? Então, você começa lendo relatórios prontos, revisando casos já existentes de internet,
montando hipóteses junto com uma supervisão, se você estiver fazendo supervisão. Tem muito aluno que faz supervisão comigo. Para vocês terem uma ideia, eu já fiz supervisão com psicólogos também, tá? Porque queriam aprender os testes de dislexia, descalculia, enfim. Então, assim, quando o aluno ainda não atua, eu levo sempre estudo de caso. Tipo, eu pego casos meus e aí eu vou conversando sobre isso com o aluno. Então, isso vai gerando ideias, debates, né? O aluno consegue tirar dúvidas. Então, isso é muito legal. E você pode fazer isso em grupos de psicopedagogos. Então, você pode jogar lá, pessoal, o que dá para fazer? Inventa um estudo de caso, né? Um estudo de caso, não, inventa um caso aí. Imagina, coloca lá o que pode ser feito. E aí vocês vão debatendo sobre isso. Criar partes do relatório, atender casos leves, atender casos moderados, fazer devolutivas complexas. Então, isso é exatamente o que reduz o medo, tá? Parar de se comparar com quem está em outro estágio. Então, a comparação correta é você hoje versus você há 30 dias atrás, tá? Construir rede de apoio profissional. Então, o medo aumenta no isolamento. Se você fica sozinho, você não sabe o que fazer, porque você está sozinho. Você vai pensar com a sua cabeça, mas sem ter pontos de vista de realidades diferentes, tá? Então, se você faz supervisão, participa de grupos de discussão, o seu ciclo, esse ciclo que você entra, né, de outros profissionais, seja em grupo, seja através de supervisão, vai reduzindo esse medo, através do pertencimento, né, de mais clareza técnica e práticas guiadas. E o último, a gente precisa aceitar que errar faz parte, mas o erro supervisionado é seguro, então, mais uma vez, reforço a ideia de que a gente precisa estar cercado por outros profissionais. Então, o medo, ele não significa incapacidade, o medo é só um pedido do cérebro por clareza, estrutura e acompanhamento. E é isso que vocês vão receber aqui, prática guiada, roteiros, modelos, supervisão e a IA como apoio. Então, vocês vão descobrir na prática que vocês já sabem mais do que imaginam.